Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar resenha de obra literária. Nós estamos no grupo 4 e os módulos são 64 e 65. A teoria se encontra nas páginas 37 a 40. E para contextualizar e exemplificar resenha crítica, vocês assistirão agora a um vídeo de resenha crítica sobre um filme muito conhecido. Prestem bastante atenção no formato de uma resenha crítica, como a pessoa fala, as palavras, o tipo de discurso que é usado em resenha crítica. Spider-Man Far From Home, ou Homem-Aranha Longe de Casa. Tudo o que Peter Parker quer é curtir sua viagem para a Europa com os amigos. Mas ele é acionado por Nick Fury e lembrado de suas responsabilidades, precisando, mais uma vez, proteger o mundo de uma ameaça do mal. Sim, eu disse ameaça do mal. A direção é mais uma vez do Jon Watts, que fez Homecoming, e ele começa o filme mais focado na viagem, nos adolescentes, uma leve pegada John Hughes aí, talvez com um pouquinho de National Lampoon, versão Kids. O primeiro ato é bem convencional, não é super engraçado, o humor até atropela um pouco a narrativa, mas é charmoso o suficiente, é legal ver o Homem-Aranha, no caso o Peter Parker ainda, num ambiente que não seja Nova York, a Europa é muito bem fotografada aqui, então é um filme vistoso. Quando os efeitos visuais começam a aparecer, eles até funcionam, os monstros são convincentes, mas há um momento onde o efeito é acusado quando o Peter Parker ainda não está com a roupa do Homem-Aranha e está fazendo coisas sobre-humanas. Você vê claramente que é uma coisa borrachuda, uma coisa criada por computação gráfica. E eu confesso que esse filme, pelo menos pra mim, veio cedo demais. As pessoas mal digeriram o Endgame, né, e o fim de um ciclo, e já tem mais um, então eu poderia ter esperado mais uns 6 meses, até um ano, pra tirar um pouco desse cansaço de super-heróis. Então eu tive dificuldade para me empolgar com o filme mesmo quando ele estava funcionando. E aí eu pensei, tudo bem, já que eles vão jogar mais um pra cima da gente, que seja bom. E o que mais estava me incomodando é que o filme é operante, bem feitinho, mas ele não estava arriscando fazer nada novo. O filme estava seguindo batidas super familiares, alguns problemas de lógica, algumas facilitações, algumas coisas que ficaram bem apressadas, tipo, uau, esse problema já foi resolvido? Até que chega um momento no filme, quem assistiu sabe do que eu tô falando, que vai ser um divisor de águas. Para algumas pessoas vai ser não. Eu confesso que não amei, mas eu tô mais inclinado para esse lado porque pelo menos mudou as coisas. O roteiro faz uma coisa sagaz aqui, uma coisa malandra. Um bom roteiro tem essa habilidade de fazer você acreditar através do seu cinismo que já viu aquilo antes, que está indo em determinada direção e de repente, calma. E ainda há um comentário social sobre a percepção pública, algo que a Marvel raramente faz. O filme abre possibilidades, vários personagens estabelecidos da Marvel são de certa forma desconstruídos, pelo menos o papel que eles exercem, o papel que o público espera deles tá um pouco de cabeça para baixo aqui. Com isso, até a estética do filme muda e muda para melhor, porque tudo bem, os efeitos visuais são bons na maioria do tempo, o Homem-Aranha voando e jogando a teia e se pendurando e o fogo e tal, e a câmera abre, é bem dirigido, é bem montado, você entende o que está acontecendo na ação, mas a gente já viu isso algumas vezes, né? E graças a um novo elemento, o tipo de ação, pelo menos em uma sequência e meia, muda. A gente viu uma coisa parecida em um outro filme da Marvel apenas. É visualmente ambicioso, é dinâmico, é bem montado, é bem dirigido. Pra mim deu o gás que o filme tava precisando, até porque o ato central, o miolão do filme, é meio estafante. O Tom Holland continua ótimo, ele faz muito bem aquela coisa do adolescente meio inseguro e meio... Não era isso que eu quis dizer, aquela coisa meio nervosa, que é uma das poucas coisas que funcionaram pra mim no primeiro ato, onde é mais focado no romancezinho adolescente. E aqui ele tem mais camadas, porque além desse lado e além da questão dele ter muita responsabilidade, mas lá no fundo ele só tem 16 anos e ele só quer viajar com os amigos, ainda tem toda a questão do fantasma do Tony Stark. O filme também lida com questões como confiança e o Tom Holland manda muito bem. O Jake Gyllenhaal está ótimo, não adianta, o cara é bom ator e era muito difícil fazer certo elemento do filme funcionar
e se funcionou é por causa dele. A Zendaya também está muito bem, é mais um caso de uma boa atriz que dá mais personalidade para uma personagem do que o roteiro permite. O Jacob Batalon, acho que é assim que fala, no primeiro filme era o amigo bobo, mas engraçadinho, e aqui ele tá apenas bobo, o humor dele se resume a piadas reincidentes, repetitivas. Honestamente me irritou. E vocês sabem que eu gosto de humor em filmes de super-herói, mas há momentos onde está acontecendo uma coisa que o filme quer dizer para o público que é séria. Não, essa pessoa está em perigo. Quando você joga uma piada no meio desse acontecimento, mata o acontecimento em si, porque ninguém naquela situação falaria aquela piada. E o filme é cheio de momentos assim. E temos mais um filme do Homem-Aranha, acho que é o 27º, é isso? 28º. Spider-Man Far From Home é ok. Se você gostou de Homecoming, se você não cansa de filmes da Marvel, você provavelmente vai se divertir. Nota 7.3. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Muito bem. Agora vamos aprender a diferenciar resenha-resumo de resenha crítica. A resenha-resumo é um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Então, a resenha-resumo, ela se parece muito com a sinopse. Por quê? Porque ela somente vai resumir daquilo que trata o que nós estamos falando. Já a resenha crítica é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado de recensão crítica. E quais são as partes de uma resenha crítica? A resenha crítica apresenta a introdução, onde se faz uma apresentação descritiva da obra e se comentam as finalidades do autor ao tê-la produzido. O resumo, apresentando resumidamente as principais ideias apresentadas na obra. Quando se trata de uma teoria, é de praxe comentar suas possíveis aplicações. Aqui empregam-se tanto textos do tipo descritivo, narrativo e dissertativo. No caso da crítica literária ou da tradução, comentar com amparo teórico e oferecer referências, ou seja, oferecer outros livros para serem consultados. E a crítica, por final, apresentando um texto argumentativo em que o resenhista faz comentários sobre a obra, principalmente levando em conta se o autor conseguiu alcançar seu objetivo. Nesse item, o resenhista deve apontar sua crítica com base em outros autores. Então, a crítica não é feita só da cabeça, ela tem que ser baseada em fatos. A seguir, nós temos um trecho de uma resenha crítica que se encontra lá na apostila. Festa Silenciosa. João Anzanello Carrascosa é um dos principais escritores brasileiros em atividade. Nos últimos anos, o autor conciliou quantidade e qualidade. Publicou diversos títulos, todos bem recebidos pela crítica. Para citar os mais recentes, em 2010, lançou Espinhos e Alfinetes. Em 2011, A Vida Naquela Hora, terceiro lugar no Prêmio Clarice Lispector. E Amores Mínimos, entre os 4 finalistas do Prêmio Portugal Telecom. Em 2012, Aquela Água Toda, vencedor do Prêmio APCA. Além de um universo ficcional próprio, no qual se percebe, não obstante a influência de Radu Nassar, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, esses livros e os outros que o autor publicara para o público adulto têm um comum o gênero. São todos volumes de contos. Carrascosa, portanto, comprova ser um mestre nas narrativas curtas. Contos mais antigos já davam prova disso, como O Menino e o Peão e O Vaso Azul. Infância do Menino, Vida do Homem. Meses atrás, o escritor lançou mais um título, Aos 7 e aos 40. Mas o livro é inaugural, uma vez que se trata do seu primeiro romance. De começo, o inusitado projeto gráfico chama atenção. No índice, os títulos dos capítulos, quase sempre antônimos, intercalam-se na metade de cima e na metade de baixo da folha.
Ainda ao longo de todo o livro, o papel na parte superior é verde claro e na inferior, verde acinzentado. Projeto gráfico e estrutura narrativa apresentam-se em harmonia. O romance tem 2 narradores, a história, 2 tempos. A parte de cima, aos 7, é narrada em primeira pessoa e no passado. A de baixo, aos 40, também no passado, traz um narrador em terceira pessoa, e a prosa é fragmentada, lembrando por vezes a estrutura de um poema. O fluxo contínuo e esparramado das descobertas que marcam a infância do menino se quebra ao longo da vida do homem. Instante e existência. Conquanto haja certa autonomia entre os capítulos e as histórias, há movimento entre as duas margens, que ora ocorrem uma da outra, ora uma para a outra. A destreza de Carrascosa em condensar pela palavra, na palavra, instante e existência, atinge neste romance um de seus melhores momentos. O homem menino, aos 7 e aos 40, sempre às voltas com o fim e o recomeço, estabelece vínculos no interior e na metrópole, marcados pela bondade e generosidade. Todos se doam e se doem. O casal em crise se ajuda, tanto nas tarefas cotidianas, lavar a louça, quanto nas mais doídas, a visita inesperada do ex-marido ao filho. Meninos adversários em uma competição aprendem um com o outro e não se invejam. Tome-se nesse sentido a passagem entre mãe e filho. Dói até para engolir a saliva, não é, querido? Não só porque ela tivera ao longo da vida o mesmo problema, inevitavelmente ele o herdara, mas talvez por acreditar que, falando da dor do filho, a trouxesse para si e nele a reduzisse. O resgate da bondade e da generosidade humanas, contudo, não nos absolve de nossas fraquezas, de nossa impotência, da fragmentação da voz, que da primeira pessoa à terceira se perde em si mesma. Antes, bondade extrema e fragilidade caminham juntas. Neste romance artesanal e poético, não se ressuscita depois de morrer, mas depois de viver. Assim, pelos extremos, Carrascosa constrói o miolo, e sua ficção, trágica e lírica, reaproxima-se da vida, uma festa silenciosa, na qual as mínimas alegrias são tristes, não voltarão. Então, esta é uma resenha crítica sobre esse livro, Festa Silenciosa. Observaram como o autor descreve desde a formação do livro até o que tem dentro dele. Então, quando você vai fazer uma resenha, você não pode se limitar apenas à história do texto, mas a todo o contexto de produção, a edição, a forma como está o livro, até mesmo a capa é importante numa resenha. E observem que ele dá a opinião dele sem falar eu acho, eu penso. Você encontra trechos em que há a opinião do autor, porém sem palavras que marcam a opinião dele. Para a aula online, vocês vão ler a teoria, resenha de obra literária, nas páginas 37 a 40, realizar o exercício 1 da sessão para conferir e realizar os exercícios de 2 a 12, nas páginas 52 até 54. O exercício 1 faremos na aula ao vivo, não é para ser feito agora, antes da aula, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco.